Opa, tá voltando. Tá voltando. Vai falar um pouquinho que eu te... Som. Sou eu. Paz do Senhor, igreja. Sim, eu acho, não sei. Estão nos ouvindo nessa caixinha? Ou não? Aleluia, glória a Deus. Som, sei. Glória a Deus. Oi. A Ramoni vai traduzir. É bênção. Mandei ou não? Cadê? Não, ainda não. I'll try to translate, but I didn't study the word, so please forgive me. It will be easy today. It will be Can you help me easy. with English? It's not clear. Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Que bom, que noite abençoada, fresquinha. Bom estar aqui. May the peace of the Lord be with you in that fresh night. Welcome, boys, again. It's a pleasure to us to see you guys here. You're always welcome. Família do Marlon nos visitando lá de Oakland, sejam bem-vindos também. Eu tive umas semanas com muitas novidades na minha vida. I had a few weeks with lots of news in my life. As últimas 2 semanas em especial, muitas coisas aconteceram. The latest 2 weeks, many things had happened. E eu pude ver o cuidado, o carinho do Senhor com a minha vida e a vida da minha família. And I could see the love of God in my life and in my family. Como alguns sabem, a Patrícia já está 1 mês e pouco sem trabalhar, eu também fiquei desempregado e eu pude ver o cuidado do Senhor com pessoas que a gente não convive, mas as bênçãos chegando na minha casa de maneira grandiosa. As many of you already know, Patricia is not working for like about a month, and me too, and we saw the hand of God in our life through people. As bênçãos do Senhor não param de chegar. The blessings of the Lord never stop arriving. E quando Deus começou a falar comigo sobre a palavra de hoje, And when God was speaking to me about the words that I'm going to preach tonight, Ele disse para mim, você não vai pregar, He said, "You're not going to preach. você vai passar um recado. You're just going to share an announcement." Sim, eu passei a semana lendo a palavra, entendendo o que o Senhor queria com a palavra, mas Ele falava para mim, não é uma pregação. I spent the whole week learning, studying the word, but God told me it's not a preaching. É uma história It is a history que a igreja vai ao longo da semana continuar usando-a, entendendo-a, fazendo parte dela. that the church throughout the week will be using, learning, and reflecting on it. Há coisas que a igreja no domingo não vive, que são os bastidores. Há coisas que a igreja do domingo não vive, que são as informações que vêm de cima, que vêm dos nossos líderes. There are so many things happening in the background that the church on Sunday itself doesn't have access. They came from the leaders and from the backside. Mas que sobre a minha vida, a vida da Patrícia, refletem mais. But it reflects in my life and into Patricia's life. E Deus falou, And God said, dá esse recado para a igreja. just share this announcement. Fale sobre esse assunto Talk about that e topic deixe a igreja refletir. and let them reflect. E nós vamos falar sobre o profeta Elias, Eliseu e Geazi.
We're gonna talk about the prophet Elijah, Elisha, and Gehazi. Eliseu. Yeah, I hope. Yeah, that's what it says. Elias, Elisha. Elijah, yeah. Elijah and Elisha. Esses profetas tiveram as suas histórias entrelaçadas. Those prophets, they have their stories synced. Um homem que recebeu de Deus, The man that received from God como Elias, as Elijah, confrontou o rei, he had to face kings, enfrentou exércitos, he had to face armies. provou do poder de Deus. He actually tried the power of God. Elias foi ousado. Elijah was bold. Ele pediu uma porção dobrada sobre a vida dele, daquilo que Deus já tinha dado para Eliseu. Eliseu foi ousado ao pedir, Eliseu foi ousado ao pedir porção dobrada daquilo que Deus tinha dado sobre a vida de Elias. Elijah was bold when he asked the double anointing that Elijah had over his own life. Mas Geazi teve a chance de viver o que Eliseu viveu. But Gehazi had a chance to live what Elijah had lived. Mas tinha algo no coração dele But there was something inside of his heart que o impediu de receber. that blocked him to receive it. Essa história conta feitos que foram grandiosos através desses profetas. And that story shares things that had happened into these prophets' lives. Uma história sobre sucessão, propósito e escolhas. Is a story about generations. Gerações? What's that? Generations and Propósito e escolhas. purpose and choices. Todos os três tiveram acesso à presença de Deus, All of them, they had access to the presence of the Lord. mas cada um deixou um legado diferente. But each one of them, they left a different legacy. Elias deixou uma capa, Elijah left a cape. Eliseu deixou um testemunho, Elijah left a testimony. Geazi deixou um alerta. And Gehazi left an alert. Qual o legado que nós estamos construindo? What is the legacy that we have been building? Deus foi claro para me dizer que a igreja tem que buscar entender onde ela se encontra. God was very clear to me when He said that the church needs to see where are you at. Não é sobre mim, It's not about me. não é sobre liderança, It's not about leadership. é sobre a igreja. It's about the church. Por isso é um recado. And that's why it is an announcement. Elias era um homem forte. Elijah was a strong man. Nos textos de 2 Reis, e aí eu quero que você se atente para os textos que eu acredito que você vai ler durante a semana. Você vai buscar em Deus durante a semana. I want you to pay attention in the text, and then I believe that you're going to read them through the week. Em 2 Reis 2:11, parte do versículo diz assim: Elias subiu ao céu num redemoinho. As palavras de Eliseu ao descrever o que aconteceu com Elias, redemoinho, carrossel, cavalos de fogo, palavras que ele tinha na época para descrever o que aconteceu. Elijah shared things that had happened to him with the words that he had, such as, forgive myself, whirlwind. Elias não desistiu, mesmo em tempos difíceis. Ele enfrentou Acabe, Jezabel e toda uma nação corrompida. Elijah
Elijah did not give up, even in the hardship, the difficult times. Elias viveu para agradar a Deus, não pessoas. Enquanto todos se curvavam a Baal, Elias permaneceu firme. Elijah lived to please God, not people, while everyone else was bowing down to Baal. E como eu disse, que Deus But he stood firm. veio ao longo dessas 2 semanas falando coisas comigo que eu não conseguia entender as razões. And then, as I said, God has been speaking to me throughout that week, and I couldn't understand the reasons. Assim como Elias viveu para agradar a Deus e não pessoas, In the same way that Elijah lived to please the Lord, not people, eu comecei a me enxergar nisso. I started seeing myself in that. A minha vida é para agradar ao Senhor, My life is to please God, assim como a sua vida deveria ser para agradar ao Senhor, in the same way that your life should be to please the Lord, e não a pessoas. and not people. Elias investiu em uma geração. Elijah invested in a generation, Antes de partir, preparou Eliseu. and before he left, he prepared. Let me see his name again. Elisha. Elisha. Elias foi o exemplo de Eliseu. Eliseu aprendeu com Elias. Elijah was the example of Elisha. It's really similar. Really similar. I think I got it wrong. How to say it? Elijah and Elisha? Elisha? Elisha and Elijah. Sorry, Rafa. Eu fui entendendo com a história desses dois I start understanding with their history que grandes homens não apenas fazem histórias, mas levantam sucessores. that wonderful men don't only make history, but they also rise generations. Alguém tem uma palavra para Success. sucessores? Success, legacy. Não? E nós vamos ver alguns feitos da parte de Elias, que aprendeu. Successors. That's Successors. the word. Successors. Yeah. Livre successors. Successors. Nós vamos ver alguns feitos da parte de Elias. Welcome. We're going to read a little bit about Elijah. Em 1 Reis 17, ele profetizou uma seca sobre Israel. In 1 Kings 17, he prophesied a drought. Uma seca sobre Israel. It's a really dry state. It's no rain. I know how to say it, I don't know how to pronounce. It's drought. Drought. Ele foi sustentado por corvos, And he was sustained by ravens. ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, He raised the widow of Zarephath. I'm still learning all the words. Em 1 Reis 18, ele confrontou os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. In 1 Kings 18, he confronted the 450 prophets of Baal on the Mount Carmel. Deus respondeu com fogo do céu. God answered with a fire that came from heaven. 2 Reis 2:11, foi levado ao céu num redemoinho. 2
2 Kings 1:11. Fire fell from heaven upon the soldiers was sent by the king, sem experimentar a morte. without feeling the death. Elias nos deixa muitas lições. Elijah leaves us many lessons. Como ser usado como uma pessoa comum que tem coragem de permanecer fiel. Such as being used as a normal person and also being faithful. Eu sou uma pessoa comum. I am an ordinary person. Você é uma pessoa comum. You are also an ordinary person. Mas se você não permanecer fiel, But if you do not stay faithful, Deus não vai te usar. God may not use you. Eliseu foi um homem que pediu mais. Elijah was a man that asked for more. Em 2 Reis 2:9 In 2 Kings 2:9, diz assim: Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele poderia ter pedido muitas coisas. he could have asked so many things. Poderia ter pedido por riquezas. He could have asked for wealth. Poderia ter pedido por fama, He could have asked for fame, por uma posição na sociedade. for a better position inside society. Mas ele foi ousado But he was bold, em pedir o dobro do que Deus já fazia na vida de and Elias. he asked the double of what God was already doing into Elijah's life. Eliseu teve perseverança. Ele não abandonou Elias. He had perseverance and he did not abandon Elijah. Eliseu foi humilde. He was humble. Ele foi servo antes de ser um líder. He was a servant before he was a leader. Ele era dependente de Deus. He was dependent on God. Ele nunca chamou os seus milagres de seus. He never called his own miracles. Ele teve compaixão. He had compassion. Ajudou viúvas, He helped widows, famílias e necessitados. families and people in need. E hoje eu vivo tendo Elias na minha vida. And today I live having Elijah over my life Porque eu tenho sido ajudado. because I have been helped. Deus tem enviado Elias God has been sending Elijah sobre minha vida. Elias over my life. Ele foi uma pessoa íntegra. He was a person with integrity. Ele recusou os presentes de Naamã. E lembre-se dessa parte. He refused Naaman's gift. Eliseu purificou águas em Jericó. He purified the waters of Jericho. Multiplicou azeite de viúva. He multiplied the widow's oil. Que é uma história linda. That is actually a beautiful story. Que você precisa gastar um tempo That you need to spend some time para entender que quando Deus tem algo contigo, to understand when God has something with you. as fontes não secam. The fountains, they don't dry out. A botija daquela viúva And the vase of that widow, que estava para morrer, that she was about to die, todos os dias tinha azeite. every day was multiplying, had Com a oil presença do profeta. in the presence of the prophet. Seja um profeta, amado. May you be a prophet. Onde você estiver, Wherever you are, o azeite não cessará. may the oil will not finish. Ele ressuscitou o filho de uma sunamita. He resurrected the Ele mu- son of a Suramita, Ele multiplicou and pães. he multiplied
multiplied the bread. curou Naamã da lepra, He set Naaman free of leper. fez um machado flutuar. And he made the axe flow. E depois de vermos o que se passa na vida de Elias, de Eliseu, And after we see what happened through their lives, chega um momento there is a time de prestarmos atenção that we need to pay attention daquele que estava perto do poder, of the one that was close to power, perto das bênçãos, close to the blessings, mas o coração não estava ali. but his heart was not there. Estar perto de quem é abençoado Being next to someone that is a blessing, não significa que você vai ser um abençoador. it doesn't mean that you're going to become one that will bless others. Há pessoas hoje There are people today que preferem se esconder à sombra dos abençoados. There are people today that will choose to be behind someone's shadow Para colher migalhas. just to get what is falling. É difícil ouvir, ver, participar de quem vive na vida da migalha. It's hard to see and participate of the ones that live just behind the table, just eating what is falling on the floor. Mas há esperança, But there is hope porque Deus é um Deus de misericórdia, because God is a God of mercy. é um Deus de graça, He is a God of é um Deus de amor. grace. He is a God of love. Geazi foi um homem que chegou perto, mas perdeu tudo. Gehazi was a man that was close. He got close, but he lost everything. É uma história impactante. It's a really impactful story. Ele teve o privilégio de caminhar ao lado de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. He had the privilege to walk next to one of the biggest prophet in the Old Testament. Viu milagres extraordinários, He saw wonders and miracles, mas terminou sua trajetória marcado pela lepra por causa da ganância e desobediência. but he ended up his life with leper because of his disobedience and his desire to want more. Somente estar perto, querido, não significa que você vai aprender. The fact that you are close, it doesn't mean that you're going to learn something. Às vezes você vai olhar para um pastor e falar: nossa, eu quero andar com ele, caminhar com ele, porque ele é minha referência. Sometimes you're going to see a pastor and then you're going to have the desire to walk with him and have him as your reference. Mas não significa que você vai aprender. But it doesn't mean that you're going to learn. Se o seu coração não estiver em Deus, If your heart is not aligned with God, 2 Reis 5, 2 Kings 5, vai narrar uma parte da história onde Geazi tinha o que muitos gostariam de ter. Gehazi had what many people would like to have. Ele tinha acesso diário ao profeta mais influente da época. He had access daily of the most powerful prophet back then. Ele viu ressurreição, He saw resurrection, multiplicação, multiplication, cura, healing, profecias, prophecies, mas não absorveu os valores do seu mestre. but he didn't observe the values of his own master. Como eu disse, durante a semana
Eu creio que você vai olhar para você, para procurar onde você está. I believe you're going to look into yourself to search, where are you? Onde você se encontra na parte da sua história. Where are you going to find yourself in the middle of your own story? Tem vezes que as palavras, porque deve ser dito, faltam. There are times that we don't have enough words to speak. O que eu aprendi com a história, estou aprendendo com a história de Elias, Eliseu e Geazi, What I've been learning with the story of Elijah, Elisha, and Gehazi, é que há grandes diferenças entre os três. is that there are huge difference among them. Elias deixou tudo para Deus. Elisha left everything for God. Eliseu pediu mais de Deus. Elisha asked for more. E Geazi queria algo de Deus. And Gehazi, he wanted something from God. E aí que está a diferença. And that is the difference. Nós vamos entender um pouco dessa queda de Geazi. We're going to understand a little bit more of the fall of Gehazi. O privilégio que não substitui o seu caráter. The privilege that doesn't change your character. Você pode ter o privilégio de estar perto de um profeta de Deus, You may have the privilege of being close to a prophet of God, mas se você não tiver caráter, but if you do not have character, seu pecado vai ser exposto. your sin will be exposed. Números 32, 23, Numbers 32:23. parte do versículo diz: o vosso pecado vos achará. You may be sure that your sin will find you out. Estar perto da unção não significa possuir caráter. Being close to the anointing, it doesn't mean that you have character. Geazi não era um homem de caráter. Gehazi wasn't a man that had character. Por fora, Geazi parecia um discípulo. Outside, he looked like a disciple, Por dentro, ele estava cheio de ganância. but inside, he was full of, he just wanted things from God. He was full of himself. Chega um momento em que Naamã vai à busca da cura da lepra. There is a moment into Naaman's life that he will try to find the healing of his own lepra. E Eliseu nem sai para atender Naamã. And Elisha didn't even go out to talk to him. Ele apenas manda um recado. Fala para ele mergulhar no rio 7 vezes. He just sent him a note saying, just tell him to go to the river and swim 7 times. Naamã tinha que ser tratado no seu caráter, no seu Não. orgulho. Naaman had to be treated with his character. And yeah. Mas ele passou pelo seu processo. Ele foi curado da lepra. He was healed. He went through his own prideful process and he was healed from lepra. E em troca, ele queria abençoar o profeta. But he wanted, as an exchange, to bless the prophet Com ouro, prata, with gold, tecidos finos. expensive clothes, silver. Mas Eliseu não queria um pagamento pelo milagre. But Elijah didn't want a payment for the miracles. Não é assim que funciona. That's not how it happens. Mas o coração de Geazi, ao ver
os presentes recusados, But Gehazi's heart, when he saw all the gifts that the prophets had been refusing, ele pensou, eu mereço he isso. thought, I deserve this. Por que não receber? Ele está dando. Why not take it if he's just giving it? E ele cria uma história, And he started creating uma mentira, a lie para receber aquilo que não foi oferecido a ele. to receive something that was not offered to him. Geazi foi atrás de Naamã, Gehazi followed Naaman inventou essa história and he created that story para receber aquilo que não foi oferecido a ele. to receive something that wasn't offered to him. E essa mentira teve um preço. And that lie had a price. Ele cobiçou, ele mentiu, He wanted, he lied. e o que ele ganhou foi a lepra de Naamã. And he ended up getting the lepra from Naaman. Eliseu, quando confronta Geazi, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, And Elijah, when he confronted Gehazi, because the Spirit of the Lord was over him, mesmo não estando lá quando Geazi foi atrás de Naamã, even that he wasn't there when Gehazi went to find o Naaman, Espírito do Senhor revelou a Eliseu o que Geazi tinha feito. the Spirit of the Lord revealed to him what Gehazi had done. Quem mente para proteger o pecado cria outro pecado. The one that lies to protect a sin ends up creating a new sin. O que é escondido dos homens nunca é escondido de Deus. What is hidden from man is not hidden from God. Assim como Números 32:23 disse, o vosso pecado vos achará. In the same way that it's written in the Bible, Numbers 32:23, your sin will find you. Geazi tentou pegar um desvio. Gehazi tried to find a short way or a shortcut Para conseguir o que ele desejava. to get what he desired. Ele desejou a prata, He desired gold, silver, mas ganhou a lepra. but he ended up gaining lepra. Cuidado com o que você deseja. Be careful with what are you desiring. Mas o maior fracasso de Geazi não foi receber a lepra. But his biggest fall was not to receive the lepra. O maior fracasso foi perder a oportunidade de se tornar o sucessor de Elias. De Eliseu, desculpa. His biggest fall was not becoming the successor of Elijah. O mais triste dessa história é que quando Elias saiu, Eliseu recebeu a capa. And the saddest part of that story is that as soon as Elijah left, Ele recebeu a capa. he received the cape. Quando Eliseu envelheceu, And when Elijah got old, não encontramos Geazi recebendo nada. we don't find Gehazi receiving anything. Ele perde a herança, He lost the heritage, perde o futuro, he lost the future, perde o and propósito. he lost the purpose. Geazi estava perto da unção de Eliseu, Gehazi was really close to the anointing of Elijah, mas faltava caráter. but he lacked of character. O dom pode abrir portas, The gift may open doors, mas o caráter mantém você dentro delas. but your character maintains you inside of the doors. O que derruba muitos líderes não é a falta de poder, What make many leaders fall is not the lack of power,
power, mas falta de integridade. but it is the lack of integrity. Geazi não caiu por falta de conhecimento, Gehazi didn't fall because he didn't have foi por knowledge. falta de caráter. It was because he was lacking of character. Existem 3 pessoas nessa história. There are 3 people in that story, E existem 3 tipos de pessoa na igreja. and there are 3 kind of people inside the church. Os Elias The Elijahs vivem para deixar um legado. live to leave a legacy. Os Eliseus The Elijahs vivem para crescer e servir. live to grow and to serve. Os Geazis And the Gehazi's, estão perto da obra, they are close to the work, mas o coração está em outro lugar. but their hearts are somewhere else. A pergunta para essa mensagem não é com quem você se parece, And the question of this sermon is not who do you identify with, mas o que você está perseguindo. but what are you actually following? Elias perseguia a Deus, Elijah pursued God. Eliseu perseguia mais de Deus, Elijah pursued more from God. Geazi perseguia aquilo que Deus podia lhe dar. And Gehazi pursued what God could give him. Mas Mateus 6:33 But Matthew 6:33 nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, says, seek the kingdom of the Lord and his justice, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. and I'll give you everything else. I don't know what to say in English, that part. Se você corre atrás de Deus, irmão, você vai receber um propósito. If you run for God, you will receive a purpose. Se você corre atrás de uma unção, você vai receber uma capacitação. If you run towards anointing, you will be capable. Mas se você corre atrás das recompensas, But if you just run behind rewards, pode perder tudo o que Deus tinha preparado para você. you may gonna lose everything that God had prepared for you. Essa história que Deus pediu para eu compartilhar com a igreja hoje, And that story that the Lord asked me to share to the church tonight, como eu disse, as I said, não é uma pregação, it's not a preaching, é um despertar it is an awakening para você ir atrás for you to do que a Escritura nos ensina pursue what the scriptures are saying com a história desses 3 personagens. with the story of those 3 characters. Eu tive 2 semanas de muita reflexão sobre isso que Deus pediu para eu falar. I had 2 weeks with a lot of reflection of what God wanted me to share. Porque quando as coisas saem da normalidade, Because when things get out of the norm, causa espanto, causa maybe we can feel scared, desconfortável. maybe we can feel uncomfortable. Mas eu sempre fico muito aliviado But I always feel relieved quando eu entendo do Senhor que é a vontade dele que tem que prevalecer. when I understand from God that His will should stay, E não a should minha. be done, not mine. Olhar para a história de Eliseu e de Elias To look into their stories, Elijah and é Elijah, como olhar para um target, it's um alvo. like look to a target, Um alvo que eu quero alcançar, and the target that I want to reach, onde eu quero estar, where I want to be, o que eu quero fazer, and what I want to do. é como eu quero viver. It is how I want to live. Mas logo depois desses 2, But right after those 2, vem Geazi. we see Gehazi.
E a gente pode aprender o quão fácil é terminar como Geazi. And then we can learn how easy it is to end up like Geazi. Se o seu coração te enganar, If your own heart betrays você pode you, terminar you may end up como Geazi. like Geazi. O homem que viu milagres, The man that saw mas miracles, perdeu o coração. but he lost his own heart. Amados, Geazi, Eliseu e Elias é a história que eu gostaria que vocês buscassem nos livros de 1ª e 2ª Reis essa semana. And their stories is the one that I would like you guys to seek and study throughout the week. Há um canal no YouTube que eu não sei o nome agora, mas depois eu posso procurar. There is a channel on YouTube, I don't know right now, but I can search a bit Ele later. conta histórias sobre personagens bíblicos It shares stories about Bible characters, e tem uma narrativa muito legal de se ouvir. and they have a good narrative to listen to. E conta a história desses três, tem muito material sobre os And três. there is a lot of stuff about those 3 prophets. E eu creio que você vai receber muito do Senhor, And I believe you will receive a lot from God. assim como eu recebi durante essas 2 semanas. In the same way that I received throughout that 2 weeks. E o que eu aprendi And what I learned é que eu não quero terminar como Geazi. is that I do not want to end up like Geazi. Ao final da sua busca, At the end of his search, eu não sei onde você vai se encontrar, I don't know where you're going to find yourself, mais na vida de Elias, but into mais na vida Elijah's. de Eliseu, I don't know if you're going to see yourself more into Elijah's life, espero que não na vida de Geazi. but I hope you are not onto Geazi's life. Amém. Amen. Stand up, igreja. 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 A igreja com accent. It was a pleasure to share this word. It was a little bit different what I would normally do, but it was what God talked to me to share with the church. It was a pleasure to be here again. Always we feel uncomfortable here. It's not easy, especially when God talked to me to do something different.